E o convidado de hoje é Mário Dantas, presidente da Associação Comercial da Bahia e do LIDE Bahia. Mário Dantas, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Núbia, é um prazer grande estar aqui conversando com você e com todos que nos ouvem. Eu sei que neste momento a Associação Comercial da Bahia, LIDE Bahia e todas as entidades empresariais tecem uma luta grande em apoio ao setor produtivo. Quais são as principais ações neste momento desenvolvidas pela ACB e pelo LIDE de apoio ao empresariado baiano? Olha, Núbia, desde o início da pandemia, por volta de março do ano passado, nós procuramos ter uma postura muito responsável. A gente sempre procurou entender o papel do gestor que procurou ter atitudes, procurou adotar medidas para que nenhum cidadão da sua cidade ou do seu estado viesse a óbito por falta de assistência hospitalar. Então, assim, tivemos sempre uma postura propositiva e contributiva. Trabalhamos na elaboração de um plano de retomada que apresentamos à Prefeitura e ao Governo do Estado no ano passado. Fizemos uma grande campanha para a doação de máscaras. Quando a Prefeitura de Salvador decretou a proibição de utilizar os transportes públicos na cidade sem que se utilizasse máscaras, ela não tinha máscaras para distribuir naquele momento. O secretário Fábio Mota, secretário da época, se lembra bem que a Associação Comercial da Bahia, que tinha saído à frente e tinha feito esta campanha para as doações das máscaras, que distribuiu cerca de 200 mil máscaras na cidade, foi aos pontos de transporte, às estações de metrô, de ônibus, de trem da cidade de Salvador, distribuir máscaras para que a população pudesse se proteger. Aquela realmente foi uma medida muito acertada. A utilização das máscaras é a medida mais assertiva, com maior eficácia na contenção da proliferação do vírus. Então, a gente tem muito orgulho de ter saído na frente com esse projeto. E durante todo o processo da pandemia, nós procuramos demonstrar que o empresário tem uma visão responsável, que o empresário não é aquele ente maléfico, que visa lucro acima de tudo. O empresário é um herói no nosso país, que apesar de todas as dificuldades, momentos antes de pandemia e agravadas com essa situação da pandemia, ele se arrisca, ele coloca o seu capital em risco para gerar emprego e para gerar renda. Essa é a postura do empresário responsável que a gente representa. Essa é a postura do empresário que hoje precisa de socorro, precisa de medidas dos governos, nas três esferas, municipal, estadual e federal, medidas de ajuda para que as empresas venham a sobreviver a esta grave crise. Quais são essas medidas mais urgentes? Porque você falou em socorro, é uma palavra bastante forte. Sim, sem dúvida. Principalmente, tem uma frase, Núbia, que ficou marcada nesse período, que é assim, estamos todos no mesmo barco. Não, na verdade, não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma tempestade. Tem uns que estão em barcos mais estruturados e mais ao largo da tempestade. Tem outros que estão em canoas no centro da tempestade. Então, é preciso que se tenha essa percepção de que setores foram afetados de forma muito mais drástica do que outros. Todos foram afetados de uma forma ou de outra. Pouquíssimos setores tiveram ganhos nesse momento da pandemia, pouquíssimos, mas efetivamente a grande maioria das empresas foram afetadas e umas de forma muito mais significativas. E aí podemos ressaltar os setores de eventos, bares e restaurantes, todas as empresas ligadas à cadeia do turismo, mas mais ainda do turismo receptivo, toda a parte de hotéis, enfim, o comércio foi gravemente afetado de uma maneira geral. Então, as medidas que são necessárias de urgência são medidas que deem fôlego de caixa para que as empresas passem por esse momento. A gente tem um problema no Brasil que é um mercado financeiro, um mercado bancário concentrado, cartelizado em poucos grandes bancos. Então é preciso que o governo federal encontre mecanismos para injetar recursos nos CNPJs. Já ingressou no CPF, já injetou nos CPFs com a ajuda emergencial no ano passado, tem reeditado a ajuda emergencial esse ano, que vai nos CPFs, que é importante para a população. E, principalmente, precisa agora ajudar as empresas a sobreviverem, via postergação, parcelamentos dos tributos
nas 3 esferas, estaduais, federais e municipais, programas de parcelamentos incentivados desses tributos, que dá fôlego de caixa para as empresas, via, em alguns casos mais drásticos, até isenção de alguns impostos e alguns tributos, e, efetivamente, a gente tem que ver linhas de crédito, e essas linhas de crédito, para chegarem às empresas na ponta, precisa que o governo utilize de mecanismos importantes. Foi feito o Pronamp, foram feitos alguns programas importantes no ano passado, mas essas medidas não foram tão efetivas, porque, por conta do mercado bancário, essas linhas de crédito chegaram a poucos, e a gente precisa realmente de fôlego, de fluxo de caixa para que as empresas atravessem esse momento crítico que estão passando. Aqui na Bahia, especificamente, falando de crédito, a Desembahia sinalizou aí com uma linha muito mais especificamente voltada para o microcrédito, para os MEIs, para quem empreende informalmente até. Alguma coisa sinalizada para empresas de maior porte? Alguma negociação? Não, e inclusive a linha de crédito que o governo do estado da Bahia está oferecendo, ela não é positiva, ela é uma linha de crédito que apresenta uma taxa de juros elevada, que faz com que exige com que o tomador não tenha inscrições em nenhum tipo de serviço de proteção do crédito, Serasa, e que tenha um avalista também da mesma forma. Então, foi ofertada uma linha com a taxa de juros alta e muito inacessível para a maioria dos empresários que estão vivendo essa crise. Não acho que essa medida do governo do estado tenha sido acertada. Já tenho pontuado isso em outras ocasiões. A gente precisa de medidas mais efetivas que cheguem à ponta, que cheguem às empresas. Em relação à isenção de impostos, de taxas, inclusive a prefeitura também sinalizou nessa primeira etapa da retomada alguma redução de impostos, de taxas. Qual a sua avaliação em relação ao que já está posto? A Prefeitura de Salvador fez no passado um programa de parcelamento incentivado de impostos interessante, que tinha aí um valor para pagamento à vista, que tinha inclusive um desconto em cima do principal, com parcelamento em curto prazo, uma isenção de juros e multas, e num prazo maior um desconto em cima dos juros e multas. Então foi um parcelamento interessante. É preciso que o governo do estado também o faça, e principalmente o governo federal venha com um programa de refinanciamento dos tributos, um refis federal que está anunciado aí, que está sendo tratado e está sendo falado, mas que até o momento não foi implementado. É urgente que o governo federal implante esse programa de refinanciamento de tributos, principalmente para as empresas que precisam das certidões negativas para operar, porque senão elas não conseguem as certidões e praticamente inviabilizam o funcionamento da empresa. Então, nesse momento, no ano passado, chegou a ser suspensa a exigibilidade das certidões negativas, mas, então, nesse momento, enquanto não é editado o refis, uma medida emergencial que talvez seja efetiva, seja reeditar a inexigibilidade das certidões durante um determinado período, até que venha o refis e as empresas sérias que queiram apostar na sua capacidade de recuperação, que precisam do fluxo de caixa. Nada mais é do que momento. Se você hoje tem um constrangimento na geração de fluxo de caixa, você precisa o quê? De que esse caixa seja postergado para um momento futuro onde suas operações voltem ao normal e você consiga gerar o caixa para repagar essas dívidas tributárias ou com fornecedores, ou enfim, quaisquer outras despesas que as empresas venham a ter. É isso que o governo precisa entender. Precisa ter uma injeção de fluxo de caixa para que aqueles empresários que ainda corajosos queiram continuar empreendendo, queiram continuar tocando as suas empresas, gerando emprego, gerando renda. Inclusive, do ponto de vista da macroeconomia, só para concluir, inclusive isso vem a ser muito salutar para as contas públicas. Quanto mais o governo hoje investir na economia, injetar recursos na economia direta, nas empresas, melhor vai ser o resultado a curto e médio prazo nas finanças públicas, porque essas são as grandes geradoras de tributos no final das contas. Isso é verdade, porque na verdade, uma ponte, né, para a recuperação da economia. A gente sabe que vai ser lenta e gradual, mas esse apoio é necessário. A gente percebe que empresários de todos os segmentos têm colocado que também é urgente algumas medidas para a preservação de empregos, mais notadamente do governo federal, que se refere a contratos de trabalho, a suspensão. Qual a posição de vocês em relação a isso?
Fundamental para todas essas empresas que tiveram aí esse mês de março sem poder operar e aí continuam com restrições de horários de funcionamento. Aquela medida que foi chamada medida provisória do bem, que foi editada no ano passado, está em vias de ser reeditada também pelo governo federal, que é muito importante também para que as empresas não demitam, mantenham os funcionários, podendo contar com esse apoio do governo, e acertadamente o governo exige que você ofereça uma estabilidade a esse funcionário pelo período que você goze do benefício do auxílio governamental para arcar com o salário desse funcionário. Então, quer dizer, no momento em que o governo estende a mão e oferece essa ajuda à empresa para que não demita o funcionário, ela também exige que a empresa assegure a estabilidade a esse funcionário por igual período pelo qual ele gozou dessa ajuda governamental, justo e adequado. Você é o representante da Bahia na campanha Unidos pela Vacina, liderada pela empresária Luísa Helena Trajano. Quais são as suas atribuições neste movimento? Essa é, para mim, a medida mais importante no momento, Núbia. Aquela velha escolha de Sofia entre escolher em preservar vidas ou preservar a economia, hoje tem uma saída, que é a vacina. Quando nós tivermos a população vacinada, você vai ter vidas preservadas e você vai ter o retorno da normalidade à economia. Então, todo e qualquer esforço que possa ser empreendido para acelerar o processo de vacinação é fundamental. Então, fiquei muito honrado e, mesmo com tantas atribuições que eu já tenho, do ponto de vista profissional e pessoal, eu ainda aceitei esse desafio de ser aqui um dos coordenadores, junto com uma das líderes do movimento Mulheres do Brasil, que é a Jana Ricarte. Tem aí comitês na área de comunicação, com a participação do Nizam Guanais, tem comitês de logística, com a participação do Kakinoff, que é o CEO da Gol, com várias empresas de aviação ajudando nesse processo de logística. Os líderes empresariais que estão participando nos estados são líderes expressivos nos seus estados. Então, quer dizer, ela montou realmente um programa muito bacana. No que é que consiste o programa Unidos pela Vacina? E aproveitando aqui a sua audiência, Núbia, para a gente divulgar. O programa, de forma inteligente, ele não pega dinheiro de ninguém, tá certo? Você não pode doar dinheiro ao programa Unidos pela Vacina, você só pode doar produtos. Então, o programa fez um questionário e obteve resposta que na Bahia nós já tivemos de 100% dos municípios, de quais são as necessidades que o município precisa para acelerar o processo de vacinação. Pode ser refrigeradores específicos para armazenar a vacina, pode ser seringa, pode ser logística para fazer a parte da vacinação nas zonas rurais, veículos para isso, enfim. Cada município identificou quais seriam as suas necessidades e aí essas necessidades foram tabuladas e foram lançadas numa plataforma digital no site do Unidos pela Vacina, e as pessoas físicas e jurídicas, empresas que queiram ajudar, podem entrar nesse site unidospelavacina.org.br e lá você vai encontrar todas as necessidades de todos os municípios. E você pode ajudar doando materiais especificamente para alguns municípios, ou você pode apadrinhar ou amadrinhar alguma cidade. A prática mais comum que tem acontecido é isso. E não estamos falando de valores expressivos, não. Tem estados como o Pará, que uma única empresa apadrinhou todas as cidades do Pará. Não estamos falando de montantes para grandes empresas que sejam tão expressivos. Então, desde a pequena empresa, a pessoa física, podem ajudar o programa, podem acessar o site, identificar, ver se tem alguma cidade que ela tenha mais afinidade, talvez por ser sua cidade natal, talvez porque sua empresa está localizada naquela cidade, ou porque o fornecimento de matéria-prima para a sua empresa vem daquela ou daquelas cidades, e a empresa tem aquela vontade de amadrinhar ou apadrinhar aquela cidade. Então, é um movimento muito interessante, muito bem estruturado, muito inteligente e com uma pegada que tem eficácia, que tem efetividade, que vai deixar um legado. Porque, por exemplo, se você doa um refrigerador de vacinas para um município aquele refrigerador de vacinas vai ficar lá e vai servir exatamente para instrumentalizar aquela cidade para que possa fazer programas de vacinação de Covid, que vai ter que ser repetido nos próximos anos, e de outras vacinas. Então, esse programa vai deixar um legado muito interessante mesmo. Mário, muito obrigada por sua entrevista. Sucesso nesse trabalho em prol das vacinas. Boa sorte, muita fé.
Excelente, Nubia. Muito obrigado. Um prazer grande estar aqui com você e com toda essa audiência que te acompanha. Conte sempre conosco. Um grande abraço a todos e muita fé, muita força. Tudo isso vai passar e vamos sair mais fortes.